Demos início ontem aos Atos dos Apóstolos, livro admirável escrito pelo evangelista São Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho sinótico. Já expliquei que São Lucas era o secretário de São Paulo apóstolo. E para ser secretário de São Paulo, era preciso ter muito merecimento. O velhinho era muito exigente. Era às vezes irritante, mas não queria saber de ninguém, queria saber de Jesus. Se Jesus estava satisfeito com ele, essa era a obsessão de São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, aquele que pôde dizer: encerrei minha carreira, guardei a fé, receberei a coroa da vida que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu também sou assim. Se eu conseguir agradar a Jesus e a humanidade, é uma beleza. Mas se não conseguir, prefiro agradar somente a Jesus. Ora, enquanto o mestre estava com os apóstolos e os discípulos, era ótimo trabalhar, né? Qualquer coisa era só perguntar a Jesus: Senhor, como é que eu faço isto, hein? Chegou aí uma viúva rica, e ela disse que quer uns passes em casa, devo ir? Chegou um fariseu aí cheio de dinheiro, prometendo uma fortuna se eu ensinar a ele como é que se dá passe. Chegou aí, chegou lá, chegou acolá, e Jesus dava a explicação, a orientação, e tudo acabava bem. Mas vocês já imaginaram os discípulos sem Jesus? O que aconteceu o seguinte: enquanto Jesus vivia, para empregar a linguagem do mundo, eles acompanhavam Jesus, mas meio assim temerosos. Quando Jesus dizia: eles vão me matar, eles vão me crucificar, mas eu vou derrotar a morte, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Aí é que eles diziam assim: será que ele está falando verdade? Bonito. E se ele é crucificado e não ressuscita? Nós entramos pelo cano. De modo que os discípulos acreditavam, mas não muito, porque nunca viram ninguém ressuscitar. Ah bem, eles acreditavam em Jesus. Jesus era formidável, tinha feito coisas julgadas milagres, está ótimo, perfeito. Mas ressuscitar é muito mais do que livrar uma pessoa dos seus demônios, restituir a vista aos cegos, a audição aos que não tinham mais audição, estavam surdos, a voz aos que estavam mudos, os movimentos aos que estavam paralíticos. Tá bem, Jesus fez tudo isso, nós vimos com os nossos próprios olhos, mas ressuscitar, você sabe o que é ressuscitar lá no fundo da cova? Você não acha que Jesus está um pouquinho exagerado? Prometer que vai ressuscitar? Quem é que já ressuscitou? Quem partiu não volta mais. O próprio povo diz: quem parte não volta. E como é que Jesus vem dizer que vai ressuscitar? E se não ressuscitar? E não podemos condenar nenhum dos apóstolos por ter pensado assim.
porque nós mesmos faríamos pior. Jesus dizia: eles destruirão este templo. Ele achava que o corpo humano é um templo. E é, só não é para os débeis mentais. Eles destruirão este santuário, mas eu o reedificarei em 3 dias. E aí estava o grande escândalo. E se ele não fizer o que prometeu? Tinha uns milagrezinhos assim: curar um obsidiado, restituir a vista a um cego, curar uma catarata, reconciliar um casal que se odeia. Tá bem, isso um homem bem evoluído consegue. Mas ressuscitar de entre os mortos, essa é muito forte. E se não ressuscitar? Por isso é que o pessoal, na hora que Jesus foi preso, começou a tremer feito vara verde. Todo mundo apavorado, que cada um pensava: se prenderam Jesus para crucificar, e nós? Vai ser pior ainda. Então viviam trancados a 7 chaves, de medo dos judeus, apavorados, pensando que iam ter o mesmo destino. Uma coisa assim que lembra a Inconfidência Mineira. E depois que Tiradentes foi preso, pronto, ninguém queria mais participar da Inconfidência. Todos passavam a se incriminar: você que foi o culpado, você que veio com essa história de Inconfidência, eu não queria entrar nisso. E agora, bonito, o que vai ser de nós, da nossa família? E Tiradentes teve esse rasgo divino de assumir sozinho toda a responsabilidade. Morreu por ele. O caso de Jesus, muito pior, de modo que nós não podemos de modo algum condenar aqueles discípulos atarantados, apavorados, esmagados pelo medo, que na hora da prisão eles tiveram a impressão de um Jesus derrotado e não reagiu. E lá foi Jesus, a bufetadas, a tapas, a pontapés, na frente de um bando de canalhas. Qualquer um falsearia, fraquejaria, tremeria. E aquele Jesus que tinha poder para fulminar os seus perseguidores, com um simples olhar podia matá-los, estava ali apanhando tapas, levando cusparadas. Era para tremer de medo. E eles tremeram de medo. Por isso é que São Pedro negou Jesus 3 vezes. De medo, de horror, de pavor, de ser também condenado. Não podemos condenar nem Judas, coitado. Porque Deus é que se encarrega de punir ou galardoar através de leis. Nem é ele, são as leis que ele estabeleceu e que funcionam automaticamente. Deus não castigou Judas. Judas é que se castigou, porque quando se infringe a lei, pode-se acabar na forca, como Judas Iscariotes acabou. De modo que nós estamos exatamente olhando a responsabilidade dos apóstolos. Eu nunca me detive tanto quanto agora neste tema. Enquanto Jesus estava ali, a coragem aumentava.
A presença de Jesus dava uma força extraordinária. A só ver Jesus, todos se impertigavam, sentiam uma força estranha dentro da alma. Mas ver Jesus preso, de Herodes a Pilatos, cadê a força? Desapareceu. Pernas, para que vos quero? Vocês já viram alguém quando fica suando de medo? Aquele suor frio. Pois muito bem. Ficou aquela expectativa angustiosa, os discípulos fechados, trancados, podiam bater que eles não abriam. Ou então iam espiar pela fresta. Medo de que viessem os soldados romanos, instigados pelos principais sacerdotes, para prendê-los, para condená-los. Olha aquele pavor. Foram 3 dias horríveis. 3 dias de angústia. 3 dias de sofrimento inenarrável. Então, chegamos ao domingo de manhã. Aqueles acontecimentos tão bem narrados por João, o discípulo amado. A pedra, apesar de chumbada, tinha sido removida, o túmulo estava aberto. E Jesus não estava lá. E os anjos disseram: não está aqui. Ressuscitou conforme prometeu, cumpriu sua palavra. Maria Madalena ficou com a alma em festa, foi correndo avisar os discípulos. Ela teve a glória de ver Jesus, ela em primeiro lugar. Jesus apareceu a ela em primeiro lugar. Nem a Virgem Maria teve esse privilégio. Era uma meretriz e Jesus fez dela uma santa, a tal ponto que apareceu a ela em primeiro lugar. Então ela foi lá. Jesus ressuscitou. E ele me disse: dizei a meus irmãos que eu irei adiante deles para a Galileia. Mas aí, apesar de haver um frêmito de alegria, houve uma ponta de ciúme, de inveja. Está bem, tomara que tenha sido verdade que Jesus tenha ressuscitado. Mas por que não apareceu primeiro a mim? Foi aparecer a Maria Madalena, uma pecadora. É verdade, Jesus era irreverente. Apareceu primeiro a Maria Madalena, porque ela corporificava. Então, finalmente, depois que São Pedro correu lá com seu companheiro, chegou primeiro porque era mais moço, corria mais, e viu que o túmulo estava aberto, aí voltou e disse: meninos, o mestre ressuscitou. É verdade. Aí começou um certo ambiente esquisito, de medo, de alegria, de curiosidade e até medo de ver Jesus, que a humanidade até hoje tem medo de ver fantasma. Eu não tenho. O que aconteceu? Estavam todos lá no cenáculo, tudo trancado a 7 chaves. Pois bem, sem bater na porta, sem enfiar uma chave na fechadura, sem entrar pelo telhado,
Jesus entrou no cenáculo atravessando as paredes. E disse: paz seja convosco. Vocês imaginaram o que eles sentiram naquela hora? As pernas tremiam, o pessoal suava, mas era o mestre e estava lá. Era Jesus e estava com eles. Acontecera o impossível. Um homem derrotar a morte e derrotou. Era Jesus. Tanto que houve um fato muito curioso. Daí o ditado: sou como São Tomé, vê para crer. Tomé, um dos 11, porque Judas já tinha sido justiçado pela sua própria ignomínia. Ele se enforcou numa figueira. E ainda há hoje muitos Judas se enforcando. O que eu vou fazer, né? O que é que vocês vão fazer? Cada um colhe o que semeia. Eram só 11 e um não estava, que era Tomé, também chamado Dídimo. Quando Jesus se retirou, Tomé entrou. Eles disseram: Tomé, nós vimos Jesus. É verdade, ele ressuscitou. Tomé olhou assim para eles: o quê? Jesus o quê? Esteve aqui? Ressuscitou? Você não puseste dedinho lá, no lugar dos cravos, pés e mãos e no lado da lança? Aquele soldado espetou a lança do lado de Jesus. Se não puser o dedinho lá, de modo algum creio nessa filéria para cima de mim. Mas da segunda vez, Tomé estava. Os 11 estavam. Tudo trancado, tudo fechado, as 7 chaves. E Jesus, atravessando as paredes, entrou. Paz seja convosco. Vejam bem, depois de ressuscitar, depois de passar pelo fenômeno da morte, Jesus dá esta lição, que a única coisa valiosa neste mundo é a paz. É a paz interior. É a maior de todas as fortunas. É o maior de todos. Põe teu dedo aqui, Tomé. E Tomé botou o dedo lá, no sinal dos cravos, no sinal da lança. E aí não pôde aguentar, chorando, caiu de joelhos dizendo: meu mestre e meu Deus, perdão, porque eu duvidei. Olha aí o símbolo da humanidade que duvida. Vai cair de joelhos. Vai cair de joelhos. Ora, depois que Jesus se retirou, aí é que eles começaram a cair em si, nessa segunda vez da visita de Jesus. O medo se transformou em fé. Tudo aquilo que era covardia se transformou em força. E aí começou a marcha da reabilitação, que eles viram com seus próprios olhos que Jesus tinha vencido a morte, que a morte, o último inimigo a ser derrotado, fora derrotado pelo Cristo de Deus. É justamente o que vamos ver nos Atos dos Apóstolos. Os discípulos passaram a olhar a morte com desprezo.
Um foi decapitado, outro foi crucificado de cabeça para baixo. Discípulos foram lançados aos leões, mas sem medo nenhum, enfrentando os leões, cantando. Eles cantavam na certeza de que ressuscitariam como Jesus ressuscitou. E este é o ponto máximo da força do homem e da mulher, da sagrada pessoa humana. É quando encara a morte com altivez e não tem medo da morte. Assim é o legionário da boa vontade. Então viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil e viva Jesus!